Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Repita isso comigo. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. O que foi dito pelo profeta? Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Essa é a palavra do Senhor. Vamos sentar e vamos ficar atentos. Eu peço a atenção de vocês. Prometo que colocarei todo o meu coração e a minha mente e o meu foco nessa mensagem. Mudanças, né? Uma das coisas centrais desse texto é uma mudança de endereço que aconteceu na vida de Jesus, né? A gente sabe, a partir do inário, do cancionário popular, que Jesus nasceu em Belém. Isso é verdade. Mas ele não era de Belém. Ele era alguém que Deus trouxe ao mundo a partir de uma área no antigo império romano, que dominava, nos tempos de Jesus, a Palestina. Jesus nasceu na periferia do poder. Jesus nasceu em uma região sem muitas, na verdade, sem muitas honras e méritos. Inclusive, uma profecia antiga do povo de Israel dizia: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Será que vai sair um grande cientista político, um grande professor, um grande líder? Então Deus escolheu as coisas loucas dos referenciais de poder da época e escolheu que o seu filho viesse ser um menino de Nazaré, filho de uma jovem de Nazaré, filho de um carpinteiro de Nazaré, que viviam nessa cidade, uma cidade que fica em uma área um tanto quanto montanhosa, um pouco mais alta. É tanto que de Nazaré você consegue ver, do Monte do Precipício, que fica em Nazaré, ainda hoje, né? Nazaré ainda continua lá, você consegue ver o chamado Armagedon, o campo do Armagedon, você consegue ver de lá, mas é da região da Galiléia. Nazaré era na Galiléia. A Bíblia vai dizer que Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Na verdade, ele não fez um upgrade, ele fez um downgrade. Porque Nazaré, ela era uma cidade mais próxima de Jerusalém, mais próxima de outros centros. Ele vai e desce a serra e vai morar à beira do mar da Galiléia. O mar da Galiléia, gente, é chamado de mar, mas é água doce. É um grande lago que dele sai o Rio Jordão.
No imaginário popular e no imaginário do poder, isso é muito importante vocês entenderem, quando alguém da capital, Jerusalém, da Judéia, pensava na Galileia, pensava com um olhar de crítica, olhava para Nazaré e para Galileia em geral, como lugar de pessoas que não eram religiosamente puras. E eu vou explicar para vocês. Quando a gente lê o texto, se você voltar para o texto, isso é importante para que a gente fixe os olhos no texto e na mensagem ao mesmo tempo. Se você volta para o 12, você vai ver que quando Jesus ouviu, o que é que o deslocou para Cafarnaum de Nazaré? Primeiro a Bíblia vai dizer que foi a notícia de que João, seu primo, tinha sido preso. João havia batizado Jesus, se lembram, há 15 dias que eu preguei sobre isso? No primeiro domingo do tempo comum, do calendário litúrgico da igreja. Então ele é preso no domingo. Aliás, ele foi batizado no texto de 2 domingos atrás. Então, depois que ele é batizado, ele é tentado. Mateus fala da tentação também, Mateus fala do batismo, mas Mateus não fala aqui o que Lucas fala no outro evangelho. Quando ele é batizado no Rio Jordão, ele é tentado no Monte da Tentação, ele volta para a sua cidade, onde ele vivia com sua mãe, e ele vai então pregar na sinagoga da sua cidade pela primeira vez. Isso não está descrito aqui em Mateus, isso está descrito em Lucas. É quando ele pega o rolo do livro do profeta Isaías, e ele lê o texto que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, liberdade aos algemados, para pregoar o ano da graça de Deus. E naquela hora que ele diz isso, ele completa o texto e diz assim: esta profecia se cumpriu nesse momento. E no momento que ele diz que ele era o prometido das nações, lá no Velho Testamento, o levam para o monte do precipício, tentam matá-lo, é a primeira tentativa clara de homicídio que Jesus sofre. E nessa hora que é esse texto do Evangelho paralelo de Lucas, que é trazido, não é contado em Mateus, mas Mateus já vai mostrar a reflexão de Jesus, ou seja, Jesus já tinha sido ameaçado de morte em Nazaré, e ao mesmo tempo ele recebeu a notícia que o primo dele, que havia batizado ele, estava preso. E essa prisão de João Batista, todos conhecem em que deu. O rei Herodes estava tendo um caso com a esposa do seu irmão, alguém que João Batista batia muito, falando sobre adultério, sobre pecado, e em uma festinha, no meio da loucura, a filha da adúltera é incentivada pela mãe, em um momento de embriaguez do rei Herodes, a pedir a cabeça de João Batista como prova de amor, ou como presente que era dado para eles naquele momento. Então João é morto, ainda não é falado aqui, ele vai morrer um pouco depois, mas nesse momento, duas coisas no texto, e a temática de hoje é o reino de Deus entre nós. Repita comigo: o reino de Deus entre nós. Vamos lá, o reino de Deus entre nós. A primeira coisa que a gente vai ver são as razões, e aqui está na introdução, de Jesus ter se mudado. Primeiro, há uma razão profética, porque havia-se dito que ele iria viver, que a luz chegaria na terra de Naftali e Zebulon. Vou explicar para vocês, mas peraí, você falou agora que ele foi para Cafarnaum, que diabo é Naftali? O que é que Naftali tem a ver com a Babilônia? O que é que tem a ver Naftali e Zebulon com Cafarnaum? É porque Naftali e Zebulon, gente, eram duas das 12 tribos de Israel, que ocuparam aquela terra, quando eles vieram do Egito, eles ocuparam aquela terra, e a terra de Naftali e Zebulon coincidia exatamente com esse além-rio, que era além do Rio Jordão, naquela região onde Jesus foi habitar. Naftali e Zebulon, por que tornaram-se um lugar de desprezo, inclusive pelos judeus cultos e doutos? Porque quando houve a invasão daquela região pelo Império Assírio, o povo da área de Naftali e Zebulon, onde ficavam ali a cidade de Cafarnaum, de Magdala,
aquelas cidades ali que cercam o Mar da Galileia, quando houve a invasão, aquele povo foi levado cativo, e houve uma mistura racial muito grande, houve uma miscigenação, não existiam judeus puros, no sentido, se é que existe alguma raça pura. Todos nós somos a mistura de uma linda história, né, de misturas entre povos e cores e raças e línguas no mundo inteiro. Mas o fato é o seguinte: os judeus da Judeia olhavam para os judeus dessa região com um olhar de desprezo. Não viria nada de bom de Nazaré, e havia um conto, um ditado que se dizia o seguinte: esse povo que está além do rio Jordão, está ali nas beiras do mar, esse povo é gentil, esse povo não é judeu, esse povo é misturado, esse povo adora outros deuses, esse povo não é puro, esse povo não é digno dessa religião. E aí o que é que Jesus vai fazer, irmãos? Jesus vai mostrar para nós, e aqui, pelo amor de Deus, não tentem encaixotar a minha pregação em discurso de esquerda ou de direita. Eu estou cansado dessa tentativa de encaixotamento do cristianismo dentro de padrões de política. Jesus, quando vai para aquela região, ele tem um sentido profético. Ele vai exatamente ao povo que mais precisava naquele tempo, por razões não só emocionais e espirituais, mas também por razões de sofrimento e pobreza. Ele vai para essa região e ele vai amar aquele povo e basear o seu centro ministerial naquela região. Ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Eu conheci Cafarnaum, pelo menos a Cafarnaum que foi descoberta há poucas décadas, que foi por trabalhos arqueológicos. Encontrou-se a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus pregou muitas vezes. Encontrou-se o que seria a casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, onde Jesus morou muito tempo, passou tempos ali. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para você: Cafarnaum, pelo menos o que eu vi lá nas escavações, cabe aqui dentro do centro de convenções, cabe aqui nesse quarteirão, Cafarnaum. Então, uma cidadezinha, à beira do rio, colônia de pescadores, e Jesus vai para lá. Jesus, ele vai atrás do improvável, ele vai atrás do proscrito, ele vai atrás daquele que não está dentro dos padrões da religião do seu tempo. E isso é verdade. Nós não podemos negar. Pelas profecias bíblicas e por essa mudança, por essa escolha de centro de atuação. Ele não escolheu Jerusalém, ele poderia ter pensado assim: eu vou escolher Jerusalém, Jerusalém é o maior centro comercial, e eu vou viver em Jerusalém, porque ali vem gente de todo ponto, ali tem estrada para Damasco, na Síria, ali tem outra porta que vai levar para não sei aonde. Jerusalém é uma cidade mais cosmopolita do que era a Galileia, e especialmente do que era Cafarnaum. Então eu quero dizer uma coisa: quando a gente pensar o reino de Deus entre nós, não pensemos, gente, que Deus se revela apenas e que a beleza do que nós fazemos para Deus está relacionado com coisas grandes, com coisas brilhantes, com coisas que todo mundo conhece. A depender de um sistema de mídia e comunicação de hoje, Jesus ali em Cafarnaum era tudo que alguém que quisesse se projetar publicamente não iria escolher. E por que eu estou falando sobre isso? Porque na hora que Jesus, ele se muda para Cafarnaum, agora eu começo, depois de dar a introdução do texto, eu começo agora a dizer para vocês por que o reino de Deus está entre nós, e quais são as evidências nesse texto que o reino de Deus está entre nós. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: o que é o reino de Deus? Que Jesus vai pregar, que ele vai falar, boa nova do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, em primeiro lugar, não é a igreja. Isso é uma confusão teológica que reporta-se à Idade Média, a ideia de que a igreja é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus.
A igreja é a comunidade dos remidos por Deus, dos salvos pela graça de Deus, e a igreja serve como um instrumento nas mãos de Deus para avançar o reino. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus continua fazendo avançar o reino dele a despeito da igreja. Por que Jesus diria que se a gente não falar, as pedras vão clamar? É porque Ele é Senhor sobre toda a história. Deus pode fazer avançar o reino através de desenvolvimento científico, Deus pode fazer avançar o reino através de ajudas humanitárias, Deus pode usar, como usou um jumento, uma jumenta, para profetizar. Ele pode usar inclusive ateus no mundo que não acreditam nele, mas Deus pode usar essas pessoas para, através de ações que se liguem à sua justiça, à sua graça, ao seu poder, à sua misericórdia, para fazer avançar os seus ideais sobre a face da terra. Essa é a primeira definição. O reino de Deus é essa estrutura de valor e poder. Um reino é uma estrutura soberana de poder, que tem as suas normatizações, que tem o seu direito, que tem a sua lei. O reino de Deus, portanto, é um reino que funciona, gente, aqui, no meio de nós, de uma maneira paralela ao reino desse mundo, a que a Bíblia vai referir-se. O reino desse mundo, e o meu reino não é desse mundo. Então nós temos aqui reinos, temos nações, temos países, parlamentos, presidentes, reis, primeiros ministros, sistemas normativos, sistemas econômicos, sistemas religiosos, sistemas de culto, sistemas econômicos em geral, mas o mundo, segundo a Bíblia nos diz, jaz no maligno. E o reino de Deus está aqui penetrando dentro dessas estruturas iníquas da sociedade. E isso começou quando? Começou quando Jesus abriu aquele livro na sinagoga da sua cidade e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para isso, para isso, para isso, para isso. Ou seja, o que é que Jesus veio fazer? Nos salvar na cruz? Sim, mas Ele veio também implantar o seu sistema de valores. E qual é o sistema de valores do reino? Não é o ódio, é o amor. Não é a confusão, é a pacificação. O reino de Deus não é montado sobre essas estruturas que às vezes até alegram o coração da igreja. O reino de Deus é justiça? É, mas o reino de Deus também é misericórdia. O reino de Deus é combater a corrupção, mas o reino de Deus também é combater os nossos pecados mais íntimos e mais intrínsecos. O reino de Deus nos faz lutar contra os pecados morais, mas o reino de Deus também nos faz lutar contra os pecados sociais, contra estruturas injustas, contra a opressão de pessoas, contra a opressão do pobre, contra a opressão daquele que sofre, não tem como se valer. Portanto, gente, vamos botar uma coisinha na nossa cabeça: o reino de Deus não cabe nessa polissemia político-partidária que nós tenhamos no mundo, nunca vai caber. O reino de Deus não cabe dentro dos significados políticos partidários que nós venhamos a ter. Por melhor que seja o partido, por menos corrupto que ele seja, por mais interessado com causas da economia e causas sociais, coloca uma coisa na tua cabeça: o reino de Deus não é desse mundo e não cabe nas estruturas iníquas desse mundo. Agora eu vou mais longe. Quando Jesus começa a pregar sobre o reino, irmãos, e ele diz algo para nós assim, ó, lê comigo, vamos lá, volta para o texto, a gente tem que sempre voltar para o texto para não estar falando besteira. Verso 17, daí em diante Jesus começou ele começou a o que, gente? Agora nós vamos ter, veja bem, eu já falei sobre o reino, agora vamos falar sobre o rei. Daí em diante Jesus começou qual é o verbo que é usado aqui? Me ajuda! Como é o verbo? Daí em diante Jesus começou a pregar. E o que foi que ele começou a pregar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Duas coisas para se esclarecer nesse texto sobre o rei. A palavra pregar, o verbo pregar aqui, para nós, você pode dizer assim, então ele estava fazendo o que o pastor Sérgio está aí, abrindo a Bíblia, pregando, falando, ou ele estava fazendo uma prédica. A palavra pregar no original aqui, em grego,
tem um significado muito mais profundo do que significaria para nós em uma leitura superficial do verbo pregar na Escritura. O pregar aqui, gente, tem o sentido de alguém que é soberano, que está falando com autoridade e soberania sobre aquilo que ele está prescrevendo através do que fala. Ou seja, o pregar aqui é normativo. Não é ideia que Jesus estava trocando com o povo. Jesus estava, ao falar, ao pregar, ele estava trazendo a dinâmica do reino, os valores do reino, as experiências e expectativas do seu reino. Então Jesus está falando aqui como monarca desse reino, como rei desse reino. A palavra pregar, portanto, aqui na tradução do grego koiné, grego comum, para o português que nós herdamos, ela tem o sentido de uma pregação com autoridade. Isso já é dito sobre ele em outras partes. Tem a ver com a pregação que tem a ver com, sabe, com o centro de quem ele é. Ele está pregando sobre quem ele é. Jesus não apenas prega o certo, ele é o certo. Jesus não apenas prega a justiça, ele é a justiça. Jesus não apenas prega a equidade, ele é a equidade. Ele não só prega o amor, ele encarna o amor. Ou seja, a palavra de Jesus é o próprio Jesus. É por isso que João vai dizer no capítulo 1 que o verbo, a palavra encarnou. Ou seja, o discurso de Jesus é Jesus. Gente, a gente chegar nesse ponto está difícil para caramba. O dia que o meu discurso seja eu mesmo, e não retórica, poética, política, discussão de palanque, diabo a quatro. No dia que nós pudéssemos dizer assim, o meu discurso sou eu, o que eu falo é a evidência perfeita de quem eu sou, o amor que eu ensino sou eu, a verdade e a justiça que eu propago sou eu mesmo. Então esse pregar, gente, tem algo muito belo a nos dizer. É que a primeira implicação do reino de Deus estar entre nós está ligada ao fato de que o rei está entre nós. Quem crê diz amém para isso. Diga, o rei está entre nós. Glorifique ao Senhor por isso. O rei está entre nós. Na verdade, não é à toa que o nome de Jesus é Emanuel, cujo significado básico é o quê? Deus conosco. Aí eu pergunto, o rei estava ali com aqueles homens e mulheres, sim ou não? O rei desse reino eterno estava ali do lado daquelas pessoas, sim ou não, gente? Ele pregava, o que ele pregava era a representação de quem ele era. Mas eu tenho uma notícia para você. Primeira implicação para nós aqui, em pleno século 21, na segunda década do milênio, 2020, bênção dobrada, visão alinhada, né? Eu descobri que é verdade, 2020 na oftalmologia significa uma visão alinhada. Fui falar com o médico sobre isso. O 2020 tem um significado de uma visão alinhada. Uma visão perfeita. Então a gente precisa começar esse ano alinhando a visão sobre qual é a implicação de que o reino de Deus está entre nós. Vamos lá. Jesus pega e vai explicar isso depois. Ele vai dizer o que no final do verso 17. Depois que ele começou a pregar e a gente falou sobre o significado dessa palavra pregar, o que é que Jesus fala sobre o ingresso nesse reino? Vamos lá. Repita aí, arrependam-se, pois o reino de Deus dos céus está próximo. Qual é então o veículo de acesso ao reino de Deus? É o arrependimento. Não adianta, gente, o que nós temos visto são multidões inconversas. Não é inconversas não. Quando eu falo inconversas, com I, inconversas, nós temos visto uma multidão de não convertidos frequentando a igreja do Senhor no mundo, por 1001 razões, menos por amor ao rei e ao seu reino. Nós queremos tudo, Jesus, a mão de Jesus, o milagre de Jesus, as graças de Jesus, a mão de Jesus, o sangue de Jesus, mas nós não queremos absolutamente falar daquilo que é a mudança da chave na percepção humana sobre o ingresso nesse reino.
o passaporte, na verdade, a certidão de nascimento nesse novo reino tem a ver com o arrependimento produzido pela graça de Deus em nós. E arrependimento tem a ver, gente, profundamente com mudança de rumo de vida, com adequação a essa nova norma do rei. Paz, pureza, amizade, alegria, confraternização, perdão. Os valores do rei, para que eu ingresse nesses valores, eu tenho que ter uma vida de contínuo quebrantamento e arrependimento a respeito dos valores do outro reino, do qual eu também sou parte, e toda hora fica puxando meu pé para que eu venha para ele, ou para que eu volte para ele. Mas há algo que também que as pessoas confundem. Quando Jesus disse o reino de Deus está longe ou está próximo? Tá. Quando você diz que alguma coisa está próxima, você geralmente tem a tendência de pensar na perspectiva do tempo. Certo? Pastor, quando é que vai ser? Está próximo. O próximo está sempre ou geralmente ligado ao quando. Quando? Está próximo. Onde é que você vai casar? Está próximo. Depois de junho. De Juninho, que nasceu ano passado. Quando? Quando as pessoas, olha a nossa grande, isso é uma armadilha para a igreja. Se eu olho para esse próximo, presta atenção, como algo no tempo, que vai vir no tempo, eu posso perder uma grande parte da história da redenção. Eu vou explicar para você. Quando Jesus começa a falar, veja bem, o reino de Deus entre nós, a presença do rei que é soberano, que propaga a vida através do verbo, através da sua pregação com autoridade, ele chega para as pessoas e diz, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aí muita gente vai dizer, está próximo quando? Vai chegar quando? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos? Não. Vocês estão pensando na perspectiva temporal, eu estou falando da perspectiva espacial. Ele está próximo, eu estou aqui com vocês, já estou aqui. Compromisso com Jesus, gente, não é para o pós-túmulo não, é para aqui, porque o reino de Deus está próximo de vocês, a ponto dele ter dito em um certo momento, que o reino de Deus estava dentro de nós. E aí a gente vai pensar, o que é que significa o reino de Deus dentro de nós? Ora, se o reino de Deus, esse conjunto normativo, valorativo, soberano, em que Jesus personifica-se na sua vontade, na encarnação dessa palavra criadora e recriadora de todas as coisas, eu posso dizer com convicção, que no tempo que nós estamos vivendo, e esse tempo começou no dia de Pentecostes, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias dando as últimas aulas para os seus discípulos, tá? E aqui um corpo maior, além dos 12, envolvia 120 pessoas, entre homens e mulheres, inclusive sua mãe Maria. Então, Jesus, ele ministra por 40 dias, e ele diz assim, fiquem em Jerusalém, tá? Ele sobe aos céus, ele ascende aos céus, mas antes de ascender, ele disse, não saiam de Jerusalém, porque virá aquele que lhes dará poder. Ele estava falando de Deus Espírito Santo, ele estava falando da terceira pessoa da Trindade, e ele estava falando de algo muito importante, não, como se dissesse, não é a minha presença físico-humana, no meio de vocês, andando com vocês e comendo com vocês, que retira a presença do reino de vocês, porque agora, gente, a lógica muda. Emanuel é Deus conosco, e o Espírito Santo de Emanuel é Deus em nós. Então eu quero dizer uma coisa para você, o reino de Deus entre nós, não é apenas o rei conosco, é o rei vivendo dentro de você, e isso tem implicações profundas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glorifique ao Senhor. O rei vive em mim, o rei vive em você, você é casa de Deus. Quem me ajuda a cantar essa música? Deus preferiu esta carne,
Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus. Não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Aí a gente passa a segunda parte e entra no refrão. Eu sou casa. Homens, ajudem as mulheres em nome de Jesus. Vamos juntos. E eu sou casa. Reino de Deus entre nós não é apenas o Rei conosco, é o Deus e Rei em nós. Amém? Isso muda tudo ou não muda? Muda tudo, meu irmão. Você não precisa de vigilante para dizer o que é que você errou, não precisa de soldado, você não precisa da KGB Gospel, nem da CIA Gospel. O que é que você está fazendo, o que é que você fez? Escuta, o amadurecimento cristão, uma das suas evidências, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de percebermos que Deus e o Rei desse reino não está em um lugar distante. Ele habita em você. Eu quero que você saiba, todas as suas decisões, todas as suas escolhas estão sendo vistas, assistidas e contempladas pelo Rei que mora em você. Seu papai pode partir, sua mamãe pode partir, seu titio pode partir. Se você é adolescente, é muito bom que você me escute. Você pode entrar em um processo de revolta pessoal e dizer: eu quero vida sozinho, eu quero viver sozinho, não quero pai, não quero mãe, não quero igreja, hipocrisia, não sei o que, não sei o que. Não adianta. Se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores te escolheu para ser casa, Ele nunca vai abandonar essa morada. Você é casa, lugar de Deus, e Ele habita em você. Se papai ou mamãe ou vovô, os amigos não estiverem perto, nós temos o Rei do universo morando em nós por opção dele. Porque se fosse por opção nossa, nós preferíamos Satanás. Nós preferiríamos o erro. É a nossa tendência. Você já percebeu que a gente luta pra caramba para fazer as coisas certas? Pois é. E aí a gente entra em uma certa antropologia filosófica que eu não quero entrar, porque eu sei que tem muitos estudiosos do comportamento humano. Alguns vão dizer que o homem é naturalmente bom, como diria John Locke, mas eu sou mais hobbesiano. Eu acredito que nós somos maus, e não somos tão maus, porque o Deus da bondade habita em nós. E se não fosse a sua graça, onde o mundo estaria na expansão do mal? Glória a Deus, que o Rei do bem habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. É bom demais! Agora! Terra! Já viram isso? Não. Só quem viu entende. Só quem é da Bahia que tem. Tem algum baiano aqui? Terra! Procure saber quem é o pastor Terra, que você vai entender o que eu fiz agora. Mas vamos lá. Gente, estamos acabando, mas eu estou satisfeito. Vocês estão atentos? Vocês estão atentos? Vamos ganhar galardão, só por esse culto. Segunda coisa, então diga: reino de Deus entre nós. Jesus escolheu o periférico para alcançar o mundo. Diga: o reino de Deus entre nós. Primeira implicação: o Rei não só está conosco, Ele vive em nós. Segunda implicação, nós vamos ver agora. Há uma mensagem para nós. O Rei está em nós e há uma mensagem para nós. E eu não vou me estender sobre essa mensagem. Qual é a mensagem do reino? Já falei sobre isso. Qual é a mensagem que tem que sair da igreja, da vida do cristão? Graça, paz, liberdade, pureza,
O que a gente tem que buscar? Verdade, fugir da corrupção, fugir do erro, fugir da discriminação, fugir de humilhar as pessoas, fugir de fazer bullying, fugir de ser um hater nas redes sociais. Uma vez uma pessoa perguntou assim, eu disse para uma pessoa, olha gente, eu quero tanto preservar a pureza do evangelho, da minha vida e da igreja, que nem briga de Facebook eu tenho. Prefiro brigar com argumentos e com orações. Como sou um homem de argumentos, eu tendo a cair na vala do argumento, mas por experiência pessoal e dos outros, bom mesmo é vencer no joelho. Mas o fato é o seguinte, há uma mensagem. E que mensagem é essa que nós estamos passando para o mundo? Como nos veem como evangélicos? Qual é a visão do Brasil sobre a igreja evangélica? Tá, e aqui não vou fazer acusações à imprensa, ou o que quer que seja, mas o fato é o seguinte, eu não sei, gente, como nós, em geral, somos ouvidos lá fora, o que é que o mundo vê que é o nosso maior interesse? Será que o mundo não está vendo a gente como se estivesse crendo que no fundo, o que nós queremos é poder? Será que as pessoas não estão com medo de um crescimento evangélico, não por Jesus, mas por nossa causa? Um amigo meu, Carlos Bezerra, da sua igreja, pastor Carlos, homem de Deus, ele botou uma frase essa semana e disse assim, o mundo tem todo o direito de nos odiar por causa do Jesus que nós carregamos. Mas o mundo não pode odiar Jesus por nossa causa. O que é que nós apresentamos lá fora? Qual é o nosso projeto de vida? O que significa a presença cristã em uma sociedade pós-moderna? Estamos aqui para castrar ideias dos outros? Estamos aqui para calar a boca de quem discorda da gente? É essa a nossa função? É assim que Jesus vai avançar o seu reino? Calando e matando seus inimigos? Eu faço um convite a essa igreja, por quem eu tenho muito amor. Que comecemos a agir diferente na maneira, inclusive como nós nos expressamos publicamente. As palavras que nós usamos, e que faça sempre uma pergunta, essa luta que você está lutando, é luta de Jesus mesmo, ou é luta sua? É o que Ele quer que você faça, é o que Ele quer que a gente apresente? Irmãos, nós temos que ser o fiel da balança. O que não dá é para as pessoas estarem enquadrando os cristãos do Brasil dentro de espectros políticos que são tão permanentes quanto aquela nuvem que você viu hoje de tarde. Quando você for ver amanhã, dentro da conformação do céu, já tem uma outra conformação de nuvens política, gente. É como essa nuvem que você olha para cima agora, se olhar daqui a 10 minutos não está mais lá não, cadê a nuvem? Está feito aquele irmão que usou um marco eu já contei sobre isso, né? Foi alugar um acampamento, vai chegando o carnaval, eu sempre lembro dessa história, não sei porquê, vai chegando, tem gente que já sabe a história, ele foi atrás de um acampamento para fazer para os homens, e aí ele viu e depois foi com um dos líderes mostrar onde era. Quando chegou lá e nada dele dizer onde era o caminho, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Aí um dos pastores disse, meu filho, se decide, você quer ir para o norte, para o sul, para a esquerda ou para a direita? O que é que você quer fazendo? Onde é o caminho? O que é que você está procurando? Está procurando um prédio, uma caixa d'água? Você está procurando o quê como ponto de referência para a gente entrar à esquerda ou à direita? Não, eu estou procurando uma vaca. Uma vaca? É uma vaca. Uma vaca solta que ele viu no terreno, e ele vinculou a entrada daquela vaca, só que aquela vaca não tem obrigação nenhuma de estar ali.
Escuta, gente, a igreja não foi chamada para estar sendo conduzida pelas vacas da vida, móveis. Nós temos que ter posicionamentos que sejam coerentes em qualquer estado ou lugar onde nós estejamos como representantes desse rei. Amém? Há uma mensagem. E finalmente, há um rei conosco e que vive em nós. Há uma mensagem desse reino que Jesus pregou para nós e prega para nós e que nós precisamos pregar. E o terceiro ponto, gente, é que há um convite que ele faz para nós para estarmos com ele em missão. Não dá para viver em missão de vida sem o rei. De onde você está tirando isso do texto? Eu estou tirando dos versos, lê comigo, que é a última leitura que você vai fazer hoje, do verso 18 em diante. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão chamado André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram o que, gente? Pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Nós estamos falando da mesma cidade, Cafarnaum. Nós estamos falando do mesmo mar da Galileia. E nós estamos falando de duas duplas de irmãos, que eram sócios em uma pequena companhia de pesca. Na verdade, esses quatro, eles trabalhavam juntos. Você vai saber isso quando você olhar sobre a pesca maravilhosa, em que na hora que um dos barcos enche, ele chama esse outro barco. Eles tinham proximidade, esses quatro que se tornaram apóstolos. Certamente eram amigos de Jesus. Jesus havia convivido com eles. Certamente eram pessoas que Jesus conhecia o seu pai e os convidou aqui. Os convidou para estar com ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O que te faz sentir importante? Vou fazer essa pergunta. O que te faz sentir importante? Vocês não têm noção, quando eu com 16 anos de idade, errei a minha inscrição no vestibular, para engenharia civil, era vestibular ainda. Na época a gente tinha a Universidade Federal da Paraíba, Campus 1 João Pessoa, Campus 2 Campina Grande. Isso foi final dos anos 80. Mais especialmente no vestibular de 1988. Tinha gente que nem tinha nascido nessa época, porque eu estava fazendo barbeiragem já. E aí eu errei a minha inscrição, só que eu só vi que eu tinha errado a inscrição quando saiu o resultado do vestibular. Ao invés de ter me inscrito para engenharia em João Pessoa, eu me inscrevi para engenharia em Campina Grande como primeira opção. E eu com 16 anos, estava ainda ali no terceiro ano do ensino médio. E foi a primeira vez que eu me senti importante na vida, de verdade, quando eu vi que aos 16 anos eu tinha ficado em segundo lugar. Teve um outro momento na minha vida que eu fiquei muito, muito importante, eu me senti muito importante. Depois de ter feito alguns concursos para a área de auditoria, na verdade 2, que eu não tinha sido aprovado, fiz o terceiro para a auditoria do trabalho, isso em 1995, e eu não acreditei quando eu vi meu nome como primeiro lugar. Eu era o auditor mais novo e tinha ficado em primeiro lugar. Então, eles me tratavam como o bebê da delegacia do trabalho, mas me tratavam como importante. O que te faz sentir importante? O que é que move as entranhas do teu coração? O que é que te move aí adiante? O que é que está além do teu contra-cheque? O que é que está além da tua posição acadêmica, cultural, econômica, social? O que te move? Esses dias eu me senti muito importante em uma reunião da ONU, em que eu representei o Brasil. Quando eu sentei naquele auditório principal, eu disse: eu estou aqui mesmo? Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho refletido muito sobre o que eu estou pregando para vocês, senão eu não teria pregado. E senão eu não falaria sobre esse assunto.
Uma outra pessoa chegou para mim há um tempo e disse que estava muito feliz, se sentindo muito importante e valorizado, porque um empresário muito rico e muito honesto havia convidado ele para um negócio. E isso fez diferença muito grande nos seus negócios. Outros ficam felizes porque foram convidados para o grupo de pesquisa de um professor muito bom na universidade. Outros são selecionados para uma revista científica, se sentem felizes. Outros são eleitos como vereadores. Outros se alegram por serem síndico de prédio. Para mim isso é mais penitência do que honra. Mas olha para mim. Aqueles caras estavam ali pescando no mar da Galileia. E quem apareceu não foi alguém qualquer. Eles estavam ali na sua vida cotidiana, pescando seus peixes e vendendo seus peixes para sobreviver. De repente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, passa pelas margens daquele lago e olha para aqueles 4 irmãos e os convida a uma parceria de vida, ao convidá-los a serem junto com ele e sob o comando dele e sob as instruções dele, para que eles fossem pescadores de almas. Você sabe o que significa um pescador de alma? É alguém que estará sendo usado por Deus para tirar qualquer ser humano, por mais distante que esteja de Deus, através do poder do Espírito Santo, do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Um pescador de almas é aquele que, através da palavra que prega, da vida que vive, do conselho que dá, na oração que realiza, é capaz, pelo poder do Espírito Santo e pela direção de Deus, orar, e alguém que era um devasso pecador, adúltero e corrupto, se converter ao Deus da vida e tornar-se um servo do Deus da vida. Um pescador de almas é alguém que é capaz, pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, ir a qualquer canto dessa terra e ser usado por Deus para fazer e gerar transformações emocionais, sociais e políticas onde estão, para a glória de Deus e em nome de Jesus Cristo. Escute uma coisa que eu vou dizer: há coisas que nos fazem se sentir importantes, mas não há nada mais importante na vida do que o reino de Deus estando entre nós. Nós não só temos o Rei vivendo em nós e nos dando uma mensagem, mas nos chamando para sermos seus parceiros na transformação do mundo. Nada é comparável a isso. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno. Nada se compara a isso. Não tem medalha, não tem diploma, não tem conta de banco, não tem investimento em bolsa, não tem título do Tesouro Nacional, não tem joia, não tem riqueza, não tem casa de praia, não tem casa de montanha, não tem nada. Gente, hoje morreu um dos grandes heróis do meu filho. Eu me lembro que eu paguei uma grana, uma vez que estava nos Estados Unidos, para ele assistir um jogo que ele estava jogando. E ele, durante a idade escolar, foi um grande jogador de basquete. Meu filho só parou porque entrou na universidade, mas ele se inspirava demais nesse cara. E ele morreu hoje em um acidente de helicóptero. Kobe Bryant. Mas também morreram muitas pessoas pobres. Kobe morreu em um helicóptero. Pessoas que estão morrendo em Belo Horizonte por causa da chuva. Tudo passa, mas o reino de Deus permanece para sempre. Tudo muda, mas o Rei é imutável. Tudo vai chegar ao seu ponto de inflexão na curva da história. Tudo muda, tudo passa, mas o que Deus tem reservado para os que Ele ama e para aqueles que chamou para serem parte do seu reino, são coisas maravilhosas demais e impossíveis de serem retratadas com palavras, fotografias ou filmes.
Esse reino que nós vemos e sentimos agora, antecipadamente, porque convivemos com o reino que já foi implantado em nós, mas ao mesmo tempo vivemos na velha ordem, na velha dimensão. Isso causa dores, isso causa tristezas, mas alegra-se, alegra-te, pequeno rebanho de Israel. Deus nos chamou para o máximo do máximo. Deus me chamou para o além das nossas forças. Deus chamou-nos para a beleza incomparável do seu reino. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou em nenhum coração humano, ou seja, nem através de sentidos ou emoções ou conhecimentos, nada nos é ainda acessível diante daquilo que Deus está separando para os que o amam. Vamos nessa, reino de Deus entre nós, vivendo em nós, com uma mensagem para nós e um convite feito a nós para seguirmos com Ele. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e o poder para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.